Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. A transcomunicação instrumental poderá vir a substituir um dia a figura do médium? Há no meio espírita duas correntes que discutem o assunto. Há uma corrente que acha que a transcomunicação, que é a comunicação através de instrumentos. De repente você liga o computador, recebe uma mensagem da espiritualidade. Ou um gravador tem uma mensagem gravada. Ou você liga o rádio, de repente você ouve vozes do além. Isso daí acontece na transcomunicação. Então há uma corrente dentro do espiritismo que acha que independe de médium, que a coisa, os espíritos desenvolvem atividades, iniciativas que lhes permitem superar as dificuldades do intercâmbio. Então eles conseguiriam, através de recursos que desenvolvem, sensibilizar os aparelhos para transmitir as suas mensagens, independente da presença do médium. E há uma outra ala no espiritismo que acha que não. Há necessidade do médium. O médium vai fornecer os recursos, médium de efeitos físicos, vai oferecer os recursos, ectoplasma, para que os espíritos, manipulando o ectoplasma, ou esse recurso que o médium fornece, possam operar a transcomunicação. Eu fico com essa segunda ala. Aliás, Kardec deixa bem claro, em O Livro dos Médiuns, que não há intercâmbio com o além sem a presença do médium. Tem que sempre haver a presença de um médium para que o fenômeno possa ocorrer. Nessas chamadas casas mal assombradas, em que nós identificamos a presença de espíritos, produzindo fenômenos como derramar pedra sobre a casa, móveis que são arrastados, pirogenia, fenômenos de móveis que pegam fogo. Tudo isso daí assusta muito as pessoas e é um espetáculo para quem está interessado em observar o assunto, mas esses fenômenos só ocorrem com a presença de um médium. Os próprios pesquisadores materialistas, que não acreditam no intercâmbio com o além, nem na sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos, eles também admitem a presença do que eles chamam de epicentro. Tem que haver alguém ali que está inconscientemente motivando aqueles fenômenos, fornecendo recursos para que eles aconteçam. E realmente existe o epicentro, seria um médium, que pode morar na casa ou pode morar nas vizinhanças. Ele é que fornece os recursos fluídicos que, manipulados pelos espíritos, produzem aqueles fenômenos. Então o médium nem sabe que é médium, não? Isso acontece muito com jovens. A jovem, na menarca, quando ela começa a menstruar, ela cria um campo energético que favorece muito a ocorrência desses fenômenos. Ela, de certa forma, ela fornece o ectoplasma para que os fenômenos aconteçam. Então, casas onde de repente acontecem fenômenos assim, desapareceu alguma coisa, né? Um objeto mudou de lugar, coisas estranhas, ou estourou um vidro, nós podemos notar que normalmente haverá uma jovem ali na menarca, no período que ela está começando a menstruar, quando essa energia muito possante, energia fluídica nela, favorecendo a que os fenômenos aconteçam. Gostaria de saber a sua opinião, Richard, como espírita, sobre as tatuagens. A tatuagem é uma maquiagem definitiva, né? Nada mais que isso. A mulher passa o batom, o rouge, né? Os cílios, tudo bem, isso faz parte da maquiagem. Agora, se você fizer uma tatuagem, é uma maquiagem definitiva, que você não pode tirar. Eu vejo, hoje usa-se muito fazer tatuagem nas sobrancelhas, né? Eu vejo assim, algumas senhoras que tatuam a sobrancelha para não ter mais problema, né? Fica direitinho, tudo, uma tatuagem na sobrancelha. É uma maquiagem definitiva, depois não precisa ficar pintando mais as sobrancelhas, coisas semelhantes. Então, sob o ponto de vista espiritual, o pessoal pergunta, mas vai tatuar o perispírito também? Vai ter consequência? Não vai ter consequência nenhuma. Não vai, o cidadão que faz uma tatuagem não vai repercutir no perispírito, ele não estará tatuando o perispírito. É lógico que aquele que comete excessos, a gente nota excessos que são cometidos, há pessoas que tatuam todos os braços, as pernas, fica um negócio até de mau gosto, né? Por meu gosto, eu acho de mau gosto. Mas consequência espiritual não há. O que vai repercutir no nosso espírito quando nós desencarnamos é o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Eu pessoalmente acho a tatuagem de mau gosto.
Agora, tem quem goste, né? Eu entendo até que o pessoal da velha guarda, pessoal mais antigo, da minha faixa etária, nós tendemos a encarar a tatuagem assim, com muitas reservas, né? A gente acha de mau gosto por uma razão muito simples. A tatuagem, no nosso tempo lá, bem recuado, tatuagem era feita por criminosos nas penitenciárias. Inclusive, havia uma tendência de fazer tatuagem para registrar que aquele cidadão pertencia a determinado bando. Então, era muito coisa de criminoso. Então, a gente traz essa coisa esquisita, né, de achar que tatuagem é um negócio de muito mau gosto. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Eu me lembro também a questão do fumo. Quando eu era menino e na minha adolescência, mulher não fumava. Você não via a mulher. Se fumasse, era escondido. Era uma coisa feia a mulher fumar. Hoje a mulher fuma normalmente, até estatísticas que dizem que a mulher fuma hoje mais do que o homem. Eu acho sempre esquisito ver uma mulher fumar. Não que eu acho que ela não deve fumar, que só o homem deveria fumar, mas é porque na minha época nenhuma mulher fumava. Então a gente sempre encara com certa restrição, né? Sempre acha esquisito, assim como eu acho esquisito uma pessoa fazer tatuagem. O fumo faz mal para o corpo, né? É um vício que provoca condicionamentos, provoca males graves como o câncer no pulmão, por exemplo. Agora, a tatuagem não provoca mal nenhum na pessoa, é uma questão de gosto pessoal, gosta de fazer, tudo bem. Diz que ela não vive em função disso, ela simplesmente está fazendo uma maquiagem definitiva, né? E o problema é o definitivo, não poder tirar. De repente a pessoa se arrepende, quer tirar. Vê-se muito a questão de gravar o nome do namorado, né? Ou da namorada, pois termina, briga, aí tem que tirar a tatuagem fica aquela marca, é um negócio complicado. Richard, sobre tatuagem, eu contei uma história, acho que umas 2 semanas aqui, de um médico que era muito querido num sistema penitenciário e que numa noite ele estava saindo de uma festa, ele foi cercado por alguns bandidos e de repente apareceu assim uma criatura que o salvou naquela mesma hora. E depois ele descobriu que esse rapaz havia desencarnado há 2 meses. E ele apareceu, Richard, com uma tatuagem de uma onça assim no antebraço, assim, em forma de ataque, e com isso ele identificou o espírito que o havia ajudado. Nesse caso, Richard, significa que o perispírito assimila também a tatuagem? O problema é que se eu me envolvo muito com alguma coisa que está acontecendo com o meu corpo, a minha mente, ao desencarnar, vai formar aquela coisa. Se o cidadão, por exemplo, ele amputa um braço, a amputação física do braço não vai atingir o perispírito não vai ser amputado. Mas se ele se imbui da ideia de que atingiu o espírito ou o perispírito, e ele vive a vida toda achando que quando ele desencarnar, ele vai fazer falta para ele aquele braço, ele vai se sentir assim ao desencarnar e, de repente, ele vai se ver sem o braço. É lógico que, com o tempo, isso será corrigido. Mas, em princípio, atendendo aos ditames da sua mente, ela está imaginando isso, vai acontecer. O perispírito é extremamente sensível à nossa vibração. Ele é feito de matéria, mas matéria numa outra faixa de vibração, que Kardec chamava de quinta essência da matéria. Ele é muito suscetível de alteração com o pensamento. Então, o cidadão que desencarna, ele teve essa tatuagem, pensando nessa tatuagem lá no mundo espiritual, ele vai se ver tatuado também. Não é que a tatuagem física tenha tatuado o espírito ou o perispírito. Apenas a sua mente é que criou aquela tatuagem. E não pode acontecer também de esse indivíduo ter permitido que aparecesse a tatuagem para que ele fosse identificado? O caso aí é meio complicado, né, Sidney? Porque se tratava de um prisioneiro, cidadão que estava cumprindo pena, e pelo visto não era flor que se cheire, né, Sidney? Não, na verdade ele já tinha bom comportamento e gostava desse médico e veio para ajudá-lo, mas ele já havia morrido. Possivelmente ele veio, se apresentou daquela forma. É um caso difícil aí, porque nós envolveríamos uma materialização, né? O espírito teria se materializado para se apresentar ali, é um caso meio complicado. Situações dessa natureza precisariam ser muito bem investigadas para que nós tivéssemos, assim, provas de que realmente o fenômeno aconteceu, né? E não foi uma coisa assim que se forjou, se imaginou uma situação que não era exatamente aquilo. Meu filho envolveu-se em um acidente de carro
E, infelizmente, o rapaz da moto do acidente veio a falecer. Estou preocupada demais com o envolvimento espiritual nessa situação, porquanto a família do rapaz que faleceu está muito revoltada e está até jurando vingança. Estou muito assustada com tudo isso. É uma situação constrangedora realmente, que inspira cuidados. Mas eu acho que a melhor maneira de resolver isso seria a pessoa que formula a pergunta procurar essa família, esclarecer, conversar a respeito do assunto, né? Acho que essas coisas, essas pendências que surgem em face de determinados acontecimentos, elas podem levar a acontecimentos ainda mais desagradáveis, mas que podem ser evitados se a gente vai até a pessoa, peraí, vamos conversar aqui o que está acontecendo, tá, algum problema? Essa troca de ideias, essa busca no sentido de uma conciliação é fundamental para que nós possamos evitar até problemas maiores. Então, o que eu faria num caso desse é procurar a pessoa, vamos conversar, o que você está achando, que foi culpa do meu filho, não foi, trocar uma ideia, ver o que pode ser feito, né, por aí, sem esperar que o outro tome uma iniciativa, né? É possível realizar o evangelho no lar sozinho? Moro com 2 irmãos, mas por vários motivos é impossível fazer o culto do evangelho em casa. Sim, pode, não há problema nenhum. A gente pode fazer até toda noite. Pega o evangelho, faz uma oração, pede a inspiração dos bons espíritos, faz a leitura do evangelho, sempre haverá espíritos ali para participarem. Podemos fazer em pensamento a leitura mesmo, não precisa ser em voz alta. Se quiser fazer em voz alta, tudo bem. Deixamos a água para fluidificar, fazemos a leitura, uma meditação em torno daquilo que acabamos de ler, uma reflexão que é fundamental para que nós possamos aprender. A dificuldade que nós temos de aprender, principalmente em se tratando de espiritismo, é a falta de reflexão. Não posso simplesmente pegar um livro e ler, sem parar, sem meditar, sem refletir a respeito daquilo que eu estou lendo. É assim que nós assimilamos, que nós aprendemos. Ficar simplesmente na leitura, dali 5 minutos a gente já esqueceu tudo. Dizem os pesquisadores que o que nós lemos uma vez, em meia hora você esquece tudo, fica alguma coisa. Agora, se você lê 2 vezes, você para, medita, reflete, pensa em torno daquilo que leu, aquilo você vai guardar, vai constituir o seu padrão de conhecimento. Então é fundamental essa leitura, essa reflexão em torno daquilo que nós lemos, para que possa representar até um estímulo à nossa renovação, que nós somos muito superficiais, a gente não presta muita atenção nas coisas, nem memoriza as coisas, e as coisas vão passando, né? Palestras como um Pinga-Fogo como hoje, como são assuntos de atualidade, a pessoa presta mais atenção, mas quando é uma palestra, por exemplo, de meia hora, 1 hora, raras pessoas conseguem prestar atenção o tempo todo, o pensamento vai longe, a pessoa guarda muito pouco, né? Porque nós não temos uma concentração firme naquilo que estamos vendo ou ouvindo. Você se concentra realmente no que está vendo e depois reflete em torno daquilo, daí sim você vai aprender, senão fica tudo na superficialidade. Você estava falando de fazer o culto do evangelho sozinho. O Chico, não é o Chico que costumava fazer reunião sozinho? O pessoal estava ouvindo de longe, achando que ele estava ficando meio louco? Ele fazia com o irmão dele, né? No começo, quando eles começaram em Pedro Leopoldo, era um cômodo muito pequeno lá, um cômodo que ficava à parte da casa do irmão, e lá eles fundaram o centro, faziam a reunião, em princípio 2 pessoas apenas. E havia oportunidade em que o irmão não via, o Chico falava sozinho. E como o Chico tinha a visão objetiva do mundo espiritual, tinha uma evidência objetiva, ele via os espíritos presentes. Então, ele falava, fazia palestras, comentários evangélicos para os espíritos presentes. Quem passava lá fora, porque o centro ficava quase no nível da rua, quem passava lá fora achava que o Chico estava doido, né? Que ele estava falando para as paredes. Na verdade, ele estava falando para os espíritos. Charles, como é que a doutrina espírita vê o exorcismo? Tudo bem, é uma prática que vem desde tempos recuados, né? Desde outras culturas. Foi muito assimilada pelo cristianismo primitivo, pela Igreja Católica medieval. Usa-se ainda hoje a questão do exorcismo. Mas, sob o ponto de vista espírita, o que funciona no exorcismo não é a leitura de um texto sagrado, não é o uso de água benta,
não é a cruz, nada disso funciona. O que funciona é a condição moral do exorcista. Se tiver condição moral para se dirigir a um espírito e afastá-lo, ele vai conseguir. Se ele não tiver, ele pode fazer 1000 exorcismos, ele não vai conseguir absolutamente nada. O que funciona nessas oportunidades é a condição moral. O Chico, por exemplo, quando ele se aproximava de pessoas que estavam sob influência espiritual inferior e pessoas que estavam totalmente dementadas, né, com um comportamento totalmente irregular, agressivo, em face da influência do espírito obsessor, o Chico se aproximava, conversava com a entidade, ela se afastava, o cidadão ficava bom. Por quê? Porque o Chico tinha a força moral, é o que Jesus fazia, né? Jesus ordenava aos espíritos impuros que se afastassem e eles o obedeciam. Obedeciam por quê? Porque Jesus tinha força moral, né? Então, não vale simplesmente ser um padre, um sacerdote, um pastor, um dirigente espírita, o que vale é a condição do cidadão. Se ele realmente tem condições para influenciar o espírito e induzi-lo a afastar-se. Se ele não tiver condição moral, ele pode usar 1000 recursos aí exteriores, né, de exorcismo, ele não vai conseguir nada. Richard, o São Paulo Futebol Clube, ele estava perdendo assim, durante várias jornadas, ele perdeu muitas partidas. Até que um torcedor resolveu o assunto. Ele pegou sal grosso e pulverizou todo o Morumbi, e inclusive na entrada, na subida dos jogadores, ele colocou sal grosso ali. Resultado, São Paulo ganhou de 2-1. E ontem, ele não perdeu, ele empatou fora de casa. É sinal que... Jogaram sal grosso antes também? Colocaram sal grosso na trave, no recinto do jogo, e também no local onde os jogadores subiam, bem embaixo assim da escada, colocaram sal grosso ali. Isto é, acabou com o mal olhado, Richard. Não tem nada a ver, né? Se a pessoa acredita num recurso que está sendo usado, ela pode mobilizar melhor as suas energias, a sua iniciativa e conseguir aquilo que está desejando. Mas em si, você ter um amuleto, sal grosso, essas coisas não resolvem absolutamente nada. Tinha um técnico de futebol, não me lembro o nome dele, ele dizia que se essa questão de despacho de coisas espirituais, de rituais, de sal grosso, se isso tudo resolvesse, lá na Bahia, todos os times terminariam empatados, né? Porque todos usam isso, então todo mundo terminaria empatado, né? Coisa que não acontece. De acordo com o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando do desencarne, o desligamento total dos laços fluídicos pode durar de horas até dias. Como é que fica, Richard, a pessoa que doa os seus órgãos? Não há problema nenhum. O espírito, no processo da morte, o espírito tende a ficar adormecido. A morte impõe uma anestesia geral. As pessoas perguntam assim, a morte dói? Não dói. Quando, na hora da morte, o corpo entra em coma e o espírito também. Como ele está ligado ao corpo ainda, a tendência do espírito é ficar adormecido. Então, o processo, o trânsito da morte, ele é indolor. O médico pode chegar, extrair os órgãos lá do cidadão, os olhos, no caso, que tem que esperar a morte, ou pode também fazer qualquer procedimento relacionado com um transplante, o espírito não vai se ressentir disso. Se ele está morto, se o corpo está morto, não transmite sensação para o espírito. Ele pode estar presente ali, ele pode também sentir algum constrangimento pelo que está sendo feito, mas dizer que ele vai ter dor, não vai ter dor sem problema nenhum. Eu tenho até comentado muito a respeito de um tipo de doação que nós podemos e devemos fazer, que são os nossos olhos. Porque coração, pulmões, rins, fígado, é um transplante muito complicado. É muito complicada a doação. Depois de uma certa idade, eu não sei o limite qual é hoje, talvez 30 e poucos anos, passado dessa idade, esses órgãos nobres nós não podemos mais doar. Então, fica a doação dos olhos, por exemplo, que em qualquer idade nós podemos fazer. E o médico tem que retirar os olhos até, no máximo, 4 horas após a morte física. E o espírito, às vezes, está ligado ainda ao cadáver. Mas não tem problema, porque o cadáver não vai transmitir sensação. Ou o cidadão vai estar dormindo ainda, ou se ele acordou, o que é mais improvável, ele não vai ter a sensação de dor da retirada dos olhos, porque o cadáver não transmite sensação para o espírito. Não podemos fazer tranquilamente. Nessa linha de pensamento, Richard, pode acontecer
de o donatário ter algum reflexo da personalidade do doador? Não, esse foi um problema que se levantou quando iniciou-se a era dos transplantes. Transplante de coração, depois de rins, o fígado, pulmões. Hoje fazem transplante até de pulmões e do coração simultaneamente. Pensava-se isso daí, o cidadão, o coração, por exemplo, está impregnado da personalidade do cidadão, o receptor ele vai mudar o comportamento, os seus gostos. Não, isso aí não acontece. Porque a personalidade do indivíduo está nele, no seu espírito, não está no corpo. Ele pode até impregnar, de certa forma, um órgão qualquer da sua personalidade. E pode ser que, em princípio, ao fazer a doação, o transplante, durante algumas horas ou alguns dias, haja alguma influência. Mas, passando isso daí, não tem influência nenhuma. Uma doação, um transplante de um órgão nobre não vai mudar o comportamento daquele que recebeu. Ah, mas ele recebeu um transplante, um coração em transplante e mudou o comportamento. Não foi por causa da personalidade do cidadão que ofereceu, que deu o coração. É por causa da própria tramitação do processo de doação. E você receber é um negócio complicado, implica em muito sofrimento. Não é fácil acontecer um transplante. A pessoa vai ter uma recuperação longa. Por exemplo, quem faz cirurgia de coração, é muito comum o cidadão cair em depressão depois, durante um bom tempo. E há pessoas que nem conseguem vencer a depressão. Então, quem recebe um coração em transplante, ele pode cair até em depressão. Não é porque ele está sob influência do espírito ou sob influência do próprio coração do cidadão que fez a doação. Não, é uma decorrência normal daquilo que ele está vivenciando. E se for um corintiano que doou um coração para um palmeirense? Ele vai continuar palmeirense, né? Não vai ser influenciado para mudar de clube, não. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti.